Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versos 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Superando os medos e as incertezas com Cristo. Em um momento difícil do nosso país, do mundo, nós temos visto medos e incertezas. Não sabemos o que está por vir, sabemos que nós estamos enfrentando um grande problema e uma grande dificuldade. Bom, como nós podemos vencer esses medos e incertezas diante de um momento difícil como este? Como nós podemos ter equilíbrio para o que nós estamos passando? Olhando para a situação, grupos provendo a solução dos problemas. Alguns dizem fiquem em casa, outros dizem podem sair. Qual é o equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio que devemos encontrar para que nós possamos ter uma vida de paz e tranquilidade? Primeira coisa que nós vemos nesse texto que nos ensina a superar os nossos medos e incerteza é que os discípulos enfrentaram o medo e a incerteza. Eles estavam de frente para isso. O barco já estava a certa distância e eles estavam sozinhos. Uma tempestade vindo e aquele momento de medo, de pavor. De repente Jesus vem andando sobre o mar. E ali uma lenda judaica naquela época dizia que se aparecesse um fantasma diante de uma tempestade aos pescadores, é que a morte estava certa. A morte já estava vindo para aquele grupo. E ali eles gritaram: "É um fantasma!" e ficaram com medo. Mas Jesus diz: "Calma, sou eu." E aqui nós vemos claramente que andando de frente, estar de frente para os medos e incertezas, Jesus nos convida a estar próximos dele. Então, quando nós vamos em direção a Jesus, nós somos mais fortes. E foi isso que aconteceu quando Pedro teve coragem para andar sobre o mar. Ele conseguiu enfrentar aquele medo e aquela incerteza. Ele conseguiu caminhar perante aquela dificuldade. Conseguiu andar sobre o mar, sobre as águas. E aí nós vemos claramente que com Jesus o sobrenatural acontece. Estamos indo diante com Jesus, o sobrenatural acontece. Mas algo nos ensina, e é o que vai trazer a aplicação para os nossos dias. Algo nos ensina nesse texto em que quando Pedro estava indo em direção a Jesus, ele reparou no vento, reparou na dificuldade, voltou a ter medo, voltou a ter incertezas. E nesse momento, Pedro começa a afundar. E é isso que está acontecendo conosco hoje, de muitos de nós. Olhando para o coronavírus, olhando para essa situação difícil, nossos medos e incertezas nos afogam. Nós esquecemos logo que quem está à nossa frente é o próprio Jesus. A falta de fé para avançar e superar os obstáculos acontece quando estamos olhando para as dificuldades. O que nós temos que aprender aqui com este texto é que nós temos que seguir com Jesus, porque Jesus garante que Ele irá segurar a nossa mão.
Ele garante que irá nos tirar das dificuldades. Por isso que quando Pedro gritou, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão. Jesus não o julgou, não o criticou, simplesmente o salvou. E é isso que Jesus tem dito para nós nesse tempo difícil. Jesus é aquele quem segura nossa mão e não permite que nós afundemos. O que nós temos que fazer é ir em direção a Ele, ir de encontro a Ele. Só assim nós iremos superar os nossos medos e incertezas. Qual é o ponto de equilíbrio para este momento? O que você deve fazer? Qual grupo você deve obedecer? Obedeça a Jesus. Tenha Jesus como o seu ponto de equilíbrio para superar esses medos e incertezas. Ele é aquele que disse que não irá faltar nada para nós. É aquele que diz que sempre estará conosco. Por isso, a segurança que nós temos nesse tempo difícil não é nada mais nada menos do que o próprio Jesus. Jesus é aquele em quem nós devemos nos apegar e assim os medos serão superados. Deus te abençoe em nome de Jesus.